O aumento do custo de vida, a guerra em Gaza e a ascensão da extrema-direita são algumas das questões que vamos debater com Walter Bayer. O principal candidato da esquerda às eleições europeias é o nosso convidado em Global Conversation. Olá e obrigada por estar connosco. É o candidato da esquerda europeia. Durante 10 anos foi presidente do Partido Comunista Austríaco. O que o levou a candidatar-se à presidência da Comissão Europeia? Well, first of all, thank you for having invited me. Antes de mais, obrigado pelo convite. Há 1 ano e meio perguntaram-me se estaria disponível para me apresentar à presidência do Partido da Esquerda Europeia, o que aceitei com todo o gosto, uma vez que estive entre os fundadores do partido. Gladly accepted, since I have been among the founders of the party. And in Ljubljana, em Ljubljana, onde ambos nos encontramos, fui eleito candidato principal, ou seja, candidato a presidente da Comissão Europeia. Estava disponível para o fazer porque quero mudar a Europa. Sinto-me empenhado numa Europa social e pacífica. Se nos sentimos empenhados, então temos de aceitar a responsabilidade. Comecemos por questões sobre a guerra. A esquerda apela a uma menor militarização na Europa, contrariamente à tendência atual dos Estados-membros. Acha que é realista, tendo em conta que a guerra está à porta da Europa? Temos uma grande quantidade de armamento na Europa. Os Estados-membros da União Europeia gastaram 270 mil milhões de euros em armamento. Compare-se com as despesas de armamento da Rússia, por exemplo, que são de cerca de 100 mil milhões de euros, e eles estão em guerra. Por isso, ninguém pode dizer que não estamos suficientemente equipados. Nós perguntamos, é suficiente ou não? Temos 15 mil ogivas nucleares no mundo, o que permitiria destruir o mundo 150 vezes. É suficiente ou não é suficiente? Uma das razões pelas quais há um maior investimento na militarização é porque a União Europeia está a apoiar a Ucrânia. Acha que a União Europeia cometeu um erro ao apoiar a Ucrânia na luta contra a Rússia? Não acho que devêssemos ter deixado os ucranianos sozinhos. A agressão da Rússia é injusta, é ilegal, é uma violação do direito internacional. Causou um enorme sofrimento humano. Depois de 500 mil mortos, centenas de aldeias destruídas e 1 milhão de pessoas em fuga, pensamos que é a altura de criar as condições para a paz, iniciar negociações, cessar fogo, chegar a uma Ucrânia soberana e segura através de meios políticos. Porque é óbvio que no campo da batalha a solução já não pode ser encontrada. Como seriam essas negociações de paz, esse cessar-fogo? Penso que, em primeiro lugar, deve haver uma garantia internacional para a integridade territorial e soberania da Ucrânia. É isso que o país e o povo merecem. Em segundo lugar, penso que deveria haver negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A União Europeia deve ser envolvida. É óbvio que os Estados Unidos têm de estar envolvidos. Deve ser alcançado um acordo multilateral. O que vai acontecer com as partes ocupadas da Ucrânia? Como é que essa questão deve ser tratada nos futuros acordos de paz? Penso que temos de respeitar a integridade territorial da Ucrânia. Há muitas questões envolvidas, mas um dos princípios é que a Ucrânia é membro da OSCE, é um Estado soberano. Tem o direito de ter fronteiras seguras. Este é um dos pontos de partida de qualquer negociação. Esse acordo significaria que a Ucrânia deixaria algum território para a Rússia ou não? Diria que não me cabe a mim dar conselhos, nem cabe à esquerda conceber o acordo de paz. Devemos respeitar as decisões do povo ucraniano e do governo ucraniano. Passemos agora a outras questões que preocupam os europeus e a União Europeia, nomeadamente a guerra em Gaza. A esquerda pediu sanções contra Israel. Como é que imagina essas sanções? Antes de mais, é a duplicidade de critérios. Demorou menos de uma semana a impor sanções à Rússia. Isto é correto.
E agora temos mais de meio ano de guerra em Gaza, com 35 mil mortos, destruição total do país. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, exceto palavras. Quando se trata do caráter dessas sanções, eu diria, por exemplo, que seria relevante suspender o acordo de associação entre a União Europeia e Israel. Não para sempre, mas enquanto o governo israelita não aceitar o direito dos palestinianos em Gaza à segurança e à proteção. Enquanto continuar esta terrível guerra contra civis, não podemos comportar-nos como se nada tivesse acontecido. Por que é que acha que a União Europeia tem dois pesos e duas medidas? São interesses geopolíticos. Mas eu diria que o outro lado da moeda é que a União Europeia perde credibilidade. O facto de ter dois pesos e duas medidas desacredita a União Europeia no sul global. Gostaria de saber o que pensa da forma como a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lidou com a guerra em Gaza. Estou à procura das palavras certas. Na verdade, o comportamento dela é típico da dualidade de critérios. É inadequado. Acarreta uma responsabilidade sobre o que está a acontecer. E também não é honesto. Acusar todos os que criticam o atual governo israelita de serem antissemitas é errado, é injusto, é contra a história, contra a razão. Por isso, de um modo geral, ela lidou muito mal com a situação. Vejo que agora estão a falar sobre Rafah, mas foi há pouco tempo. Não estão decididos a tomar medidas, por isso não são credíveis. Jean-Luc Mélenchon, líder da France Insoumise, um dos partidos observadores da esquerda europeia, considera a situação em Gaza como um genocídio. Concorda com essa opinião? Não gosto de palavras grandes. 35 mil pessoas mortas, 2/3 das quais civis. Desses, muitos deles são crianças. Cidades destruídas, hospitais destruídos, destruição total das infraestruturas. O que é que gostaria de chamar a isso? Nas minhas palavras, é um crime de guerra. É um crime tremendo contra a humanidade e temos de o impedir. Não devemos falar de palavras e discutir sobre palavras. Devemos concentrar-nos em acabar com o massacre destes homens e mulheres em Gaza. Outra questão. De acordo com uma sondagem da Ipsos, os cidadãos europeus estão sobretudo preocupados com o aumento dos preços e com as desigualdades sociais, que têm sido exigências tradicionais da esquerda. Por que é que a esquerda não tem sido capaz de cativar esses eleitores? Em primeiro lugar, as eleições ainda não terminaram e veremos o resultado. Penso que a combinação da questão social e ecológica está no topo da agenda e vale a pena mencionar que nesta sondagem que citou, a migração aparece em 7º lugar. Migration comes at place 7. Há, por assim dizer, uma enorme mistificação. Os verdadeiros problemas dos europeus são a habitação a preços acessíveis, empregos seguros, igualdade social na implementação do Pacto Ecológico. É nisto que nos vamos concentrar durante a campanha eleitoral. E tenho a certeza de que em vários países vamos ver resultados muito bons. Mencionou a migração. No seu manifesto pede a dissolução da Frontex. Por quê? E como pensa que as fronteiras externas devem ser monitorizadas?
Na minha opinião, em primeiro lugar, trata-se de seres humanos, trata-se de pessoas. Das pessoas que fogem da perseguição, da violência sexual, do desastre ecológico. A União Europeia tem, em primeiro lugar, de proteger essas pessoas para que tenham vias seguras. Tem de garantir que os procedimentos de asilo sejam efetuados com dignidade, com respeito por estas pessoas, de modo a que o direito individual de asilo seja garantido. Tem de garantir o respeito da Convenção das Nações Unidas sobre os Refugiados. Estes são os verdadeiros problemas. Reenquadrar esta questão humana numa questão de segurança e de proteção das fronteiras é fundamentalmente errado. Precisamos de vias seguras e precisamos de direitos humanos, de um tratamento adequado das pessoas que vêm para a Europa. A extrema-direita tem sido capaz de tirar partido do descontentamento dos cidadãos. Por que é que acha que isso aconteceu? O que é que levou a extrema-direita a conseguir tirar partido desse descontentamento? Em grande medida, isso deve-se à legitimação da agenda da extrema-direita pelos partidos estabelecidos. Veja-se o discurso sobre a migração. É apresentado como uma questão de segurança. Essa é a agenda da extrema-direita. Em vez de se oporem à narrativa da extrema-direita e de dizerem não, trata-se de seres humanos, de solidariedade e de justiça, os partidos estabelecidos integram o discurso da extrema-direita na sua própria narrativa. E a prova mais recente disso é o Pacto de Migração, agora decidido no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, que na verdade é a negação do direito individual de asilo. Não é mais do que legitimar o que a extrema-direita está a dizer. Isso é errado. É estrategicamente errado. É moralmente errado. Estrategicamente é errado porque significa abraçar o discurso da extrema-direita. No que diz respeito ao aspecto humanista, é simplesmente uma vergonha. Mas por que é que a esquerda perdeu essa narrativa? Algumas pessoas sentem-se mais atraídas pela narrativa da extrema-direita e não pela narrativa da esquerda. De facto, tem a ver com o comportamento dos partidos estabelecidos, com o seu medo de os confrontar verdadeiramente. No mês passado, fiquei surpreendido ao ouvir Ursula von der Leyen dizer a nossa atitude em relação aos partidos de extrema-direita, em relação aos reformistas e conservadores, vai depender do resultado das eleições. Ora, isso é uma questão de princípio. Ter renunciado a essa ideia de cordão sanitário é uma responsabilidade enorme. Também tem a ver com os meios de comunicação social. No meu país, a Áustria, onde o FPO está agora em primeiro lugar nas sondagens, quantas vezes estes tipos como Jörg Haider e Heinz Christian Strache e agora Herbert Kickl estiveram na primeira página dos meios de comunicação social? Porquê? O que é que eles estão a dizer? Trata-se de um partido corrupto, um partido neofascista, mas é tratado como se fosse um partido normal e isso é fundamentalmente errado. Não são partidos normais. Há 5 anos, a esquerda não votou em Ursula von der Leyen para presidente da Comissão Europeia. A esquerda está agora disposta a votar nela ou em qualquer candidato do PPE se isso permitir não depender dos votos da extrema-direita? Não vai depender dos nossos votos. Há muitas razões para não votar na Sra. von der Leyen. A razão mais recente para não votar nela é o facto da Comissão estar preparada para reintroduzir a política da austeridade. O quadro de governação financeira resume-se, na verdade, à reativação do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Apenas 4 países poderão, nestas condições, fazer os investimentos necessários para cumprir os objetivos climáticos. Não poderão gastar os 200 mil milhões de euros necessários para reconstruir os serviços públicos e isso é herança da Comissão Ursula von der Leyen. Por isso, não vamos votar nela. 200 billion euro necessary to reconstruct our public services, and that's the heritage of Ursula von der Leyen's Commission, so we will not vote for her.
Por que é que pensa que essas novas regras orçamentais vão dar início a uma nova era de austeridade? Porque está escrito na lei. Significa que os países que têm déficits públicos excessivos e que têm uma dívida acumulada excessiva serão obrigados, no prazo de 4 ou 7 anos, a cortar nas despesas, a reduzir as despesas públicas. Para atingir o quê? To cut down expenditures, to reduce public expenditures in order to reach what? I'm an economist. Eu sou economista. Em todos os meus estudos não encontrei um único livro científico a dizer que o déficit não pode exceder os 3% ou que a dívida pública não pode ultrapassar os 60%. É deliberado. É a política neoliberal, é o credo neoliberal de que a primeira preocupação das políticas económicas tem de ser o equilíbrio dos orçamentos públicos. A nossa primeira preocupação é que as pessoas têm de ter habitação a preços acessíveis. Precisamos de investimento na transição ecológica, precisamos de empregos seguros. Para isso é preciso dinheiro. Esse dinheiro pode ser obtido, pode ser emprestado, pode ser obtido através de impostos, um sistema fiscal justo, mas estas são as verdadeiras preocupações. Os 3% e os 60% não são nada, isso não é científico. O manifesto da esquerda defende a acessibilidade dos espaços habitacionais, pedem um limite para as rendas. Por que é que isso é necessário a nível europeu e como pode ser feito? Quais são as vossas propostas? No que diz respeito ao limite da renda, a União Europeia pode adotar a diretiva que obriga os Estados-membros a introduzir limites de renda e proibir os despejos de residências primárias. Fizeram-no corretamente com a diretiva relativa às plataformas, obrigando os Estados-membros a agir. Fizeram-no com a diretiva relativa à igualdade de remuneração, com a diretiva relativa ao salário mínimo, sobretudo através da criação de um quadro jurídico para a ação dos Estados-membros. Em segundo lugar, gostaríamos de ver o direito à habitação a preços acessíveis incluído no direito primário da União Europeia, tornando-o um direito dos cidadãos que tem de ser promulgado e que estes podem exigir em tribunal para que o Estado-membro assegure esse direito. Em terceiro lugar, a União Europeia teria a possibilidade de criar um fundo europeu para a habitação que concedesse crédito a juros zero aos municípios e às cooperativas. Portanto, há muitas coisas a fazer a nível europeu e gostaríamos de aproveitar as eleições europeias para colocar esta questão no centro do debate político. Are a lot of things to be done on the European level, and we would like to use the European elections to put this in the center of the political debate. Uma das vossas propostas relativas à habitação é de um quadro regulamentar para empresas como a Airbnb. Como é que espera que isso funcione? Veja o caso de cidades como Barcelona, Marselha, Atenas, Ljubljana, até mesmo a minha cidade natal, Viena, onde há investidores que compram casas, que compram espaços e os utilizam para especular com o turismo e, sobretudo, com os jovens, que têm de gastar mais de 50% do seu rendimento mensal para pagar a renda. Particularly young people have to spend more than 50% of their monthly income for paying rent if they get. Se conseguirem ter casa, porque há sítios onde os jovens nem sequer conseguem casas. A União Europeia poderia criar legislação que permitisse ou obrigasse os municípios a limitar a especulação com o aluguer de curta duração. Isso ajudaria muito. Já agora, nem sequer custaria dinheiro à União Europeia. É apenas uma questão de boa vontade e determinação política. Por que é que acha que a Comissão não propôs uma legislação desse tipo nos últimos anos? Porque eles preocupam-se com as pessoas ricas. A ideologia e a principal preocupação da Comissão são os investidores. Trata-se de uma comissão liderada por um partido cuja principal clientela são as pessoas ricas, as pessoas abastadas. É por isso que não se preocupam com os cidadãos comuns. É tão simples como isso. Sim, mas o PPE também é apoiado por cidadãos comuns. Por isso, podemos pensar que os cidadãos comuns concordam com essas políticas.
Sim, até os cidadãos comuns podem cometer erros e votar contra os seus interesses. Na verdade, estou a apresentar-me como candidato a Presidente da Comissão Europeia para mostrar às pessoas que existe a possibilidade de haver uma alternativa. To show that people that there is a possibility, there is an alternative. Devem votar no seu próprio interesse. Devem votar em empregos seguros e não precários. Devem votar a favor da habitação a preços acessíveis. Walter Bayer, lead candidate of the European Left, thank you very much for being here at Euronews. Thanks a lot. It was a pleasure. Thank you very much.